É que a Flasco, ela fica numa região mais periférica, assim. Agora a Cipla, ela ficava no centro da cidade de Joinville. E em Joinville é um polo industrial importante, tem outras fábricas grandes também. Então a Cipla, quando foi ocupada ali, tinha cerca de 1.000 trabalhadores, 800 trabalhadores, uma coisa assim. Mas, por exemplo, tem a Tupi ali, que é uma metalúrgica, que tinha cerca de 4.000 trabalhadores. Aí você pensa o seguinte, os trabalhadores da Tupi, que passavam em frente à Cipla para poder ir para o trabalho deles, viam todo dia lá a placa escrito assim, Cipla sob controle dos trabalhadores, desemprego zero. E todo dia na imprensa, direto na imprensa local, explicando o que estava acontecendo dentro da Cipla, e os trabalhadores da Cipla explicando para a comunidade que estavam trabalhando 30 horas por semana só, tinham tido 20% de aumento salarial, tinham todos os direitos trabalhistas, que eles não tinham mais patrão, que eram eles que dirigiam a fábrica. Como é que os trabalhadores da fábrica maior, que estava do lado, viam as suas próprias condições de trabalho e aceitavam aquilo? Então era preciso acabar com o movimento. Do ponto de vista dos capitalistas, o governo Lula sofreu uma pressão enorme para terminar com o movimento, né? Então você tinha editorial do Estado de São Paulo dizendo é preciso acabar com esse movimento. Como a Cipla e a Flasco e a Interfibra, elas trabalhavam com uma matéria-prima que é um derivado do petróleo, que é o polipropileno, né? Como é que chama? Polietileno. A gente estava com uma dificuldade de conseguir matéria-prima aqui, e a gente acabou conseguindo que o governo Chaves, na Venezuela, fornecesse matéria-prima para as fábricas ocupadas aqui no Brasil, subsidiada, ou seja, para a gente pagar depois e tal, a preço de custo, através da Pequivem, que era a empresa que trabalha esses derivados de plástico lá na Venezuela, do petróleo venezuelano. A partir disso, a imprensa burguesa brasileira começou a dizer que o movimento das fábricas ocupadas no Brasil era uma ingerência do governo venezuelano na economia brasileira e que, portanto, precisava ser parado. Então você tem uma série de manifestações na imprensa burguesa e boletins próprios da ABPlast, Associação Brasileira das Indústrias Plásticas, ou seja, a Fiesp, os grandes capitalistas industriais, dizendo Lula tem que acabar com isso. E é aí que o governo Lula decreta a intervenção federal nas fábricas ocupadas, que vão com a Polícia Federal e tiram os trabalhadores das fábricas em Santa Catarina. E na Flasco acaba acontecendo que vai o interventor, mas ele vai sem uma medida judicial de força policial. Então ele vai sozinho e acaba sendo escorraçado pelos trabalhadores, acaba sendo chutado literalmente da fábrica. Mas esse interventor federal, ele vai ficar com uma segurança armada dentro da fábrica o tempo todo trabalhando para obrigar os trabalhadores a continuarem trabalhando agora sob comando dele, não mais sob comando democrático dos trabalhadores. Isso acaba com a experiência das fábricas ocupadas nas maiores fábricas. E a Flasco resiste, e aí várias outras experiências vão sofrendo reintegração de posse aqui, acolá, uma falência ali, ou seja, tem vários motivos aí para não ter dado certo todas, mas a Flasco é a que resiste por mais tempo, né? Mas só uma dúvida, desculpe interromper, mas no final o que aconteceu? Essa intervenção federal devolveu para os antigos donos a fábrica, não? Não. Agora a Cipla acabou de ser leiloada o galpão da Cipla, ela foi leiloado para uma rede de supermercados. Aconteceu agora em 2023. Ou seja, a intervenção federal, ela vinha com o pretexto, com a desculpa de que era preciso pagar as dívidas previdenciárias do antigo patrão, que o patrão não pagou, certo? Então ia ter um interventor federal que ia garantir que do que fosse produzido na fábrica ia sair o dinheiro para pagar essas dívidas. E o que ele faz, na verdade, a primeira coisa que ele faz é se determinar um salário de 300 mil reais. É isso Bacana. Que ele fez. Legal. Assim que ele queria pagar as dívidas do antigo patrão. Agora, assim, isso é interessante também porque tem a ver, o governo Lula o tempo todo dizia pra gente, né, pro movimento das fábricas ocupadas, pros trabalhadores das fábricas, que a estatização estava fora do cardápio. E ele oferecia uma alternativa, que era, olha, montem cooperativas e aí a gente dá crédito, não sei o quê. O que acontecia? O que significava, naquele momento, para os trabalhadores aceitar se transformar numa cooperativa? Significava aceitar que eles deixariam de ser trabalhadores e passariam a ser os proprietários daquela empresa. Eles iam ter que arcar com as dívidas da empresa, que era do antigo patrão, que o patrão
roubou o dinheiro dos trabalhadores e estava vivendo em Miami, entendeu? E agora eles iam ter que pagar essas dívidas, que eram dívidas milionárias, com o Estado, inclusive, e iam deixar de ter direitos trabalhistas. E a gente viu, né, e isso se discutia nas fábricas, né? A gente chegou a perder, inclusive, assembleias em outras fábricas onde decidiram fazer cooperativa, né? E as experiências de quem decidiu fazer cooperativa não foram boas para os trabalhadores, porque no final das contas, tem inclusive experiências onde os próprios cooperados acabaram, em empresas que eram exitosas economicamente, eles acabaram obtendo, com o dinheiro da produção, condições para contratar outros trabalhadores para trabalhar para eles, e eles viraram patrões. Então, cooperativas onde os cooperados, na verdade, viraram os donos das fábricas e atuam como donos das fábricas, enquanto que eles subcontratam agora trabalhadores com carteira assinada, onde eles exploram a mais-valia desses trabalhadores. Não era isso que os trabalhadores do movimento das fábricas ocupadas queriam fazer, né? O que os trabalhadores queriam fazer era continuar garantindo os seus postos de trabalho, tendo seus direitos trabalhistas em condições melhores, com melhor salário, com menor jornada de trabalho, para poder... E aí está a questão da disputa na sociedade da riqueza que é produzida. Porque se eu produzo e eu tenho tempo... Se eu trabalho só 6 horas por dia, eu tenho mais tempo para poder estar com a minha família, para poder me desenvolver, fazer cursos, me desenvolver de tudo quanto é jeito. Se eu trabalho 8, 9 horas por dia e ainda tenho que lutar para sobreviver, porque o meu salário é pouco, às vezes tenho que trabalhar em outro lugar, né? A minha vida está tomada por isso. Então, diz respeito a um braço de ferro sobre o que a gente pode ter para a nossa vida. E quando os trabalhadores faziam isso numa fábrica como a Cipla ou na Flasco, eles estavam dando exemplo para todos os outros trabalhadores que, se era possível fazer isso numa fábrica, era possível fazer em toda a sociedade. E esse era o exemplo que precisava ser acabado.